Eu sou a Andreia e sejam bem-vindos ao terceiro episódio da Opinião da Master. E hoje eu vou comentar, como nos outros episódios, o episódio de Spy Family e de Komi-san Can't Communicate. E no final eu vou falar de uma coisinha de Kaguya-sama. E são todos o terceiro episódio que saiu agora desta temporada. Spy Family começa logo com uma frase impactante que diz: todos têm um lado que não mostram a ninguém. E especialmente naquela família, realmente eles todos têm um lado que não querem mostrar uns aos outros dentro da família, mas isso é um caso bastante exagerado. Mas na realidade isso também acontece com as pessoas normais, sem ser aquele caso tão exagerado. E por coincidência, no segundo episódio de Kaguya-sama também houve um diálogo que falou um bocado sobre isso. E eu até cheguei a comentar, embora eu acho que o vídeo esteja um bocado confuso, mas passem por lá e deem a vossa opinião. E leiam também a descrição, onde eu tentei me explicar um bocadinho melhor, já que no vídeo eu também estava bastante confusa, porque eu acho que é um tema um bocado complicado de falar, por isso eu tentei me explicar um bocadinho melhor na descrição, mas se calhar vocês até vão conseguir entender, eu é que estou a achar que é demasiado confuso a forma como eu me expliquei, mas pronto, vão lá depois. E também, continuando agora com o episódio de Spy Family, o narrador realmente fez ali um resumo que eu achei muito bom e muito conclusivo. Eu dizia que eles tentavam esconder as suas identidades para benefício próprio, e como nós vimos, isto é muito real, cada um não pode dizer ao outro aquilo que é, mas precisam que eles estejam todos juntos como uma família para seu benefício próprio, então acho que o narrador teve ali um grande destaque logo no início a fazer um bom trabalho. Depois temos um tour da casa feito pela Anya, pois a Yuri tinha acabado de chegar, então ela teve que fazer um tour para ela. E ela acaba por meio que mentir sobre algumas coisas. Na verdade, ela não mentiu, mas o Twilight, o espião, o pai dela, estava sempre a dizer aquilo que aconteceu na verdade, como quando ela disse que ajudou a limpar o quarto da Yuri. Na verdade, ela apenas acabou por a desajudar e o Twilight fez questão de a lembrar que ela na verdade não ajudou, mas como diz aquela frase, se não consegues ajudar, atrapalha, o importante é participar. E também o quanto à intenção, então eu acho sim que a Anya ajudou, tal como nas bolachas, ela acabou só por sujar ainda mais aquilo tudo em vez de ajudar a fazer as bolachas, mas ela tentou o quanto à intenção, então eu acho que a Anya não estava a mentir completamente, ela estava a dizer apenas o que ela tentou fazer. Depois o Twilight decide fazer um treino para a entrevista e aquilo não está a dar muito certo, pois a Yuri é uma assassina, então a missão dela é matar, não é falar muito, então as suas habilidades de comunicação estão um bocadinho abaixo do que é necessário para aquela entrevista. Talvez um bocadinho, ainda estou a ser simpática. Então a Twilight já se vê ali sem esperança. A Annie também não parece ajudar muito, mas a Annie pode ter um truque na entrevista, que pode acontecer no próximo episódio, que ela pode acabar por ler a mente do espião, e o espião pode estar a pensar nas respostas que ela tem que dar, e acho que assim até pode correr bem. A Yuri é que, pronto, vai ter que melhorar ali um bocadinho, mas eu estou confiante que a entrevista acho que é já no próximo episódio, que vai acontecer, então eu estou confiante que possa correr bem, embora aquela prévia do episódio que deu não parece que vai lá correr muito bem, mas realmente aquele início de treino de entrevista não estava lá a correr assim tão bem, até que o espião teve a ideia de irem para fora para terem uma experiência real, para assim ficar mais fácil para aquelas as duas conseguirem falar sobre alguma coisa que já experimentaram mesmo. E realmente os pensamentos de uma assassina são bastante assustadores, até para a Anya, uma criança desesperada por entretenimento, fica com medo que aquilo que a assassina acaba por pensar e ela acaba por se esconder, como quando ela diz, quando a Yuri pensa que uma vez partiu as costelas do irmão porque o apertou com muita força e a Anya vai se esconder atrás de um arbusto. Realmente ela é o personagem mais engraçado que há lá e que tem umas atitudes que nos vão fazer acabar por rir, porque ela é uma criança, ela uma vez partiu as costelas do irmão dela, vou fugir para trás de um arbusto. E depois o espião não fica a entender muito bem o que está a acontecer ali. E o Twilight percebe que é difícil depender de outras pessoas para a missão, e ele cada vez vê-se com menos esperança de que aquilo vai dar certo, porque realmente depender dos outros para uma missão acho que não era algo que ele esteja habituado a fazer, e acho que é bastante complicado porque elas também não ajudam. E ele começa a pensar que a missão vai ser um fracasso, até que a Yuri acaba por lhes dizer para eles irem para um parque que ela costuma ir, que é um sítio mais calmo, e eles começam a agir mais naturalmente como uma família normal, sem muitos planos e arquimanhas por trás, tal como o espião estava a fazer quando foi à ópera. E as coisas começam a acontecer mais naturalmente e a família até se começa a dar melhor e a entenderem-se melhor uns aos outros. E se calhar às vezes o melhor até nem é pensar tanto e ser mais natural, porque no fundo as pessoas não são máquinas, então o espião também não percebe muito como tratar assim dessa família para aquilo melhorar.
E a Yuri acaba por dar aquele toquezinho de uma coisa que ela costuma fazer e acho que está a ajudar bastante para a família se entender melhor. E eles até acabam por ajudar uma velhinha, uma coisa que o espião não iria fazer, porque o espião não trabalha desse modo, mas a Yuri, bastante simpática, salta para lá em busca da velhinha e aquela família incrível acaba por fazer aquilo dar certo sempre com as ajudas de cada um, como primeiro a Yuri, que esteve a intenção de salvar a velhinha, fez o espião também querer acabar por salvar a velhinha, então ele vai por outro sítio. Depois a Anya consegue ver onde é que está o ladrão, só que ela teve ali uma jogada bastante inteligente para não mostrar que ela consegue ler mentes. Ela apenas apontou apenas, eu quero comer ali. Assim nem parece que ela estava a apontar para o ladrão e só queria comer meio inocente, mas na verdade ela sabia bem o que estava a fazer. A Anya sempre ali a carregar a família e eles acabam por encontrar o ladrão. Eles acabam a encontrar o ladrão com aquela junção daquelas três pessoas que são bastante inesperadas e que acabam por se aproximar dessa forma, mas foi uma forma muito mais natural e o melhor é deixar as coisas fluir naturalmente, que vai dar certo dessa forma. Eu fiquei com bastante pena da Anya, pois quando ela está com muita gente e ela começa a ouvir as mentes de todas as pessoas, ela começa a passar mal. E espero bem que na escola dela corra bem e que ela não fique a passar mal ao ouvir as mentes de todas as crianças. Realmente, isso deixou-me um bocado triste ver que a Anya passa mal sempre quando está perto de demasiadas pessoas. E o espião está um bocado à toa, ainda não percebeu bem isso. Talvez por causa disso o espião acabe por perceber que ela não é uma criança normal. E o Twilight, junto com esta família, está a experimentar coisas novas, pois ele é um espião que raramente é agradecido por aquilo que ele faz, mas daquela vez ele foi genuinamente agradecido por uma velhinha que estava muito contente por eles a terem ajudado. E ele sentiu-se feliz porque é uma coisa que ele nunca tinha experimentado antes, porque ele era apenas um espião que fazia o seu trabalho, sem nada mais, e agora receber um agradecimento acho que o fez feliz e esta família realmente está a experimentar coisas novas todos juntos. E depois a velhinha a dizer que eles realmente são uma boa família. E eu concordo, aquela família tem tudo para dar errado, mas dá certo. É fantástico. Depois, no final do episódio, aquilo foca nos três pires das xícaras que eles estavam a beber chá. E cada uma tinha a sua cor. E eu acho que aquilo pode ter um significado, mas talvez é apenas uma viagem que eu estou a fazer. Mas mostrou que a do Twilight, o espião, tinha uma xícara, o pires tinha assim a bordinha preta, que pode ser de um espião que trabalha na escuridão, não pode ser visto por ninguém, está num sítio mais escuro, ninguém o pode ver, então acho que por isso ele tinha a cor preta. A Yuri, por causa do sangue, já que ela é uma assassina, só que a Anya tinha uma cor amarela ou uma cor laranja e não percebi o porquê. Então, se calhar, esta teoria que eu estou aqui a criar não faz sentido nenhum, eram apenas cores à toa. Mas se vocês tiverem alguma ideia de porque é que a Anya tinha essa cor do pires, deixem nos comentários, eu vou achar interessante ler isso. Agora eu vou comentar o terceiro episódio de Call Me Sun Can't Communicate, que já começa de uma forma bastante estressante, pois o professor faz uma pergunta direta para a Comissão e eu já fiquei a pensar naqueles milésimos de segundos que eles nos deram para pensar como é que ela vai sair dali, o que é que vai acontecer, ela vai ter que falar, mas na verdade ela se fosse porque a pergunta era para a pessoa atrás dela, então ela ficou apenas ali caladinha a tremer e eu também já estava como é que ela vai sair dali, mas parece que esse stress todo não era para nada no final. Depois a Najima aparece com uma cara bastante emotiva, bastante feliz, com uma aura de felicidade, até que ela se lembra que tem que estudar, então a aura de felicidade vira uma aura negra, dá para ver o peso e a tristeza, e eu compartilho esse sentimento com a Najima, é tipo 100%, eu entendo-te. Depois, aquelas duas meninas, elas queriam tentar entender melhor sobre como é que a Komi-san se sentia realmente, então a quem pedir ajuda, pois nada mais nada menos que o nosso querido Tadano, que realmente ele consegue entender a Komi-san a 100%. Eu também estava a tentar entrar naquele jogo e a dizer, se calhar ela pensou assim e eu raramente conseguia acertar tão precisamente como ele consegue. Ok, obviamente que foi feito para isso, mas era mesmo bastante complicado, mas elas também erravam porque elas só diziam ideias absurdas e coisas que obviamente que a Komi-san não iria estar a pensar. E o Tadano continua ali a fazer um bom trabalho. Por isso é que ele se dá tão bem com ela, porque ele entende-a mesmo 100%. Já as outras, elas apenas só são absurdas naquilo que elas pensam. Mas como vemos, o Tadano é uma pessoa normal. Só normal. Ok, ele tem bastante empatia e realmente ele é muito bom para se comunicar com os outros, mas ele é só normal. E aquela escola só tem pessoas estranhas, então será que o Tadano esconde alguma coisa? Ou se calhar é suficiente aquela empatia que ele tem e como ele consegue comunicar-se com alguém mais tímido, realmente é fantástico. Então se calhar é o suficiente para ele entrar naquela escola com pessoas um bocado estranhas demais.
Depois, como sempre, aparece o nosso Katai-kun, que foi apresentado no episódio passado, eu acho, que ele tem sempre a sua aura de desespero à sua volta. E as pessoas sempre acabam por o julgar como uma pessoa conflituosa, mas na verdade ele é apenas bastante tímido e nervoso. E ele pensa tanto sobre todas as coisas, planeia o que vai dizer e fica tão nervoso sobre isso que... E no final nunca corre como ele tinha planeado, ele até acaba por se esquecer e ainda fica mais nervoso por isso. E as outras pessoas realmente não conseguem entender, o que é bastante complicado, pois as pessoas não veem aquilo que ele pensa, então só veem ele a esquecer-se das coisas e então obviamente vão ficar meio, ok, o que é que ele está a fazer? E ele ali a tentar o seu máximo, é bastante... É um bocado triste ver isso e dá para entender até a forma como ele se sente, porque nós conseguimos ver os pensamentos dele e provavelmente o Tadan tem o poder de ler mentes, porque ele também o consegue meio que entender. E depois dele ter saído da sala por não aguentar mais aquela pressão que ele próprio criou em cima de si mesmo, pois ele e a Comissão juntos são um caos e eles deviam se entender os dois já que têm o mesmo problema, só que eles expressam esse problema de formas diferentes, então eles realmente não se entendem mesmo nada e aquela comunicação que nem sequer há comunicação, a existência daqueles dois é um caos e apenas só vemos auras de nervosismo à volta. O Tadan, o Salvador, que salva climas pesados de todos os lados, como sempre também acaba por ajudar o Katai-kun mais uma vez. E lembra-lhe uma coisa que pode ser bastante simples, mas ao mesmo tempo não é assim tão óbvia, que é não tens que te esforçar tanto, apenas tens que ser tu mesmo e sempre ao quanto planeias demasiadas coisas e por estar-se a esforçar demasiado com isso, que não é preciso esforçar e a planear demais, ele acaba apenas por ficar mais nervoso e pôr mais pressão em cima dele e realmente ele apenas precisava de ser ele mesmo, deixar as coisas fluir naturalmente, pensar de menos, tal como aquele que eu disse do espião de Spy Family, que ele também, os planos dele, quando agiam naturalmente, corria muito melhor para a família se entender, e aqui também, quando ele é mais natural e esforça-se menos, as coisas até acabam por correr melhor. Por isso, ele agir mais descontraído e tentar esforçar menos foi uma boa dica que o Tadano deu. A situação a seguir foi até bastante relaxante, ali com uma musiquinha foi bastante confortável de assistir, embora o momento não fosse tão relaxante para a Komi-san. Acho que eles não fizeram com que aquele momento se tornasse tão desesperador. Podiam ter feito que o momento se tornasse mais desesperador se quisessem, mas eles tornaram apenas mais um momento mais agradável de assistir, pois realmente dava para perceber até que é bastante complicado, especialmente para a Komi-san, falar com um desconhecido e comprar uma coisa e ter que falar com ele, mas eles acabaram por não ir tão por esse lado desesperador, mas sim, ok, é complicado, mas ao mesmo tempo ali uma noite meio que agradável, com uma musiquinha de fundo, assim um clima meio escuro. Acho que não foi tão desesperador como poderia ter sido, que ele também se tornou mais um momento cómico, até encontrarmos o Tadan outra vez, o Salvador aparece. Só que desta vez ele estava meio confuso e então ele acabou por ficar meio estranho. Porquê? Porque estava a pensar demais, não estava a ser ele mesmo, estava-se a esforçar, a planear as coisas demais e se as coisas não ocorreram assim tão naturalmente, por isso ele começou a agir meio estranho e ele já estava meio atrapalhado até. E ele ficou desta forma talvez porque ele gosta dela e eu tinha deixado essa pergunta no episódio passado, será que eles gostam mesmo um do outro? Só que ele também está um bocado confuso, ok, ele gosta dela, mas ele está confuso então ainda não temos essa certeza. E ele continuava lá todo atrapalhado até que ela decide agir normalmente em dar-lhe aquilo que ela comprou e então a situação já volta mais ao normal e ele já se lembra, ok, vou ser normal, já não preciso estar aqui a estressar com isto, posso falar normalmente com ela porque está tudo normal, apenas era a mente dele que estava demasiado confusa, mas o momento era bastante agradável e relaxante. E a situação ficou agradável, sem pressão, agir naturalmente e acabou assim o episódio dessa forma. Então agora vou falar sobre Kaguya-sama, aquela parte em que eu posso fazer apenas um breve comentário sobre o episódio, que foi o episódio 3. E este episódio, na verdade, teve algumas histórias, mas eu só quero me focar mais de uma pergunta que eu tenho, que foi naquele último jogo que eles fizeram da moeda de 10 ienes, que foi a ideia da Fujiwara Chica. Como sempre, ideias de jogos, é sempre a Chica que tem essas ideias. E eu fiquei com uma dúvida de quando foi aquela parte em que o tesoureiro perguntou quem o odiava e apenas uma pessoa respondeu que o odiava. E quem é que será que disse que o odiava? Será que foi ele mesmo apenas para ele pôr? Será que foi a Inumiko que está sempre a zagar com ele? Ou será que foi a Fujiwara? Sim, porque a Fujiwara, ela mal viu que tinha apenas uma pessoa dito que sim, ela virou-se para trás com uma cara meio suspeita. Então, será que a Fujiwara nos conta alguma coisa? Será que ela nos está a mentir em relação a alguma coisa? Eu não sei, realmente, eu não consegui perceber mesmo quem é que pôs que odiava o tesoureiro, mas caso vocês tenham percebido e também tenham alguma ideia se foi a Fujiwara ou não, deixem nos comentários, junto com a vossa opinião sobre os outros dois animes que comentei.
Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal. Até o próximo vídeo e bye bye!